Mais uma aplicação da hidrostática. Forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. A gente vai ver primeiro as planas, depois a gente vai ver as curvas. Bom, vocês estão vendo aqui o seguinte. Quando a gente, tem aqui a superfície livre, né, do líquido, o eixo Z e o eixo Y. O eixo Y está rebatido de um ângulo θ, certo? E o eixo X estaria entrando aí no plano, no caso de vocês, no plano da tela. Então, seria o eixo X é o eixo que entra perpendicularmente à tela, tá? Então, se a gente olhar de lado, a gente vê isso aí. Se a gente olhar numa vista superior, vendo de cima, então aí dá para ver o eixo X e o eixo Y de novo, mas não dá para ver o eixo Z. Então, no plano XY visto de cima, o eixo Z é que estaria entrando no plano da tela. Olhando de lado, o eixo X é que estaria entrando no plano da tela. Aí você está vendo também uma força resultante FR agindo nessa superfície, né? Ela é aplicada num ponto chamado centro de pressão, tá? O centro de pressão está marcado com um X em azul, com uma seta. E esse centro de pressão, visto nas coordenadas x e y, esse centro de pressão tem coordenadas xc e yc. Ok? Então, vocês estão vendo aí. Bom, mas para você achar essa força resultante, você precisa integrar várias, ou somar, ou integrar várias forças diferenciais infinitesimais dF. Então ele mostra aí, por exemplo, nas coordenadas x e y, um elemento de área dA. E aí a força sobre a superfície plana ou sobre o pedacinho dA da superfície plana é a força dF, tá? Vocês estão vendo aí também o h, que é a profundidade correspondente às coordenadas x e y. Esse vetor dA que vocês estão vendo aí, tá? Então esse vetor dA, em alguns livros você vê isso como ele está representando ali, ó, como ele está representado, um vetor área. Essa figura, como é do livro do Fox, ele costuma utilizar essa representação. Outros livros fazem como eu estou mostrando no canto inferior esquerdo, né? É o módulo dA multiplicado pelo vetor K, que seria o vetor unitário, né? É o versor na direção do eixo Z. Tá? Então espero que vocês tenham entendido. Esse elemento de área dA, só completando, ele pode ser visto, vamos dizer, essa área dA pode ser vista como um produto entre dx e dy. Bom, dito isto, né, temos aí o que eu já tinha falado, um pouquinho mais detalhado para vocês. A força resultante, então, é integral nos elementos de força, ou seja, a força resultante tem um módulo integral de PdA direcionado, né, ou seja, na direção do versor K. Tá? O que importa para a gente? Aí a justificativa do sinal negativo, porque dAk está para cima e dF está para baixo. Mas o que importa para a gente, né, que essa direção já vai estar bem intuitiva para nós. Né? Onde tiver a coluna d'água agindo, a gente vai conseguir entender onde está o sentido da força e o ponto de aplicação, e a região de aplicação, vamos dizer assim. Né? O que importa é que o módulo dessa força é integral de PdA, e esse P vai ser a nossa equação da hidrostática. Já o vetor posição do centro de pressão ou de empuxo, em alguns livros se fala muito em empuxo, tá? Isso tem uma analogia com o conceito de empuxo também, tá? Mas enfim, é o ponto XYC que a gente já tinha visto na figura. E a gente acha esse ponto, eu vou omitir detalhes dessa dedução que não é difícil, mas está nos livros, né?
porque isso aí é objeto mais da disciplina mecânica dos fluidos. Aqui já é ainda é uma revisão, tá? Então, na playlist aí dos vídeos está justamente na revisão. Então aqui eu já vou colocar para vocês de cara como achar esses pontos. Esse ponto, na verdade, XC, YC. Então, YCFR é igual a integral de YPDA, integral na área, e XCFR também integral na área de XPDA. Vamos tentar simplificar e chegar numa formulação prática. Vocês vão ver nos exercícios que com essa formulação prática a coisa facilita demais, né? Então, se você imaginar pegar a equação da hidrostática e jogar, né, no FR, né, aí o que é constante sai da integral, também omitir algumas coisas, né? Também para a gente lembrar, para a gente ver, quer dizer que o H, a relação de H com o θ, nestes problemas de força sobre superfície, você sempre vai ter que fazer esse triângulo para facilitar a sua vida, né? Então, H e Y sempre no θ, e a gente trabalha na equação da hidrostática com H, né? Então, você está vendo aí como é que fica, né? Então, repetindo a equação, essa última integral é o momento de primeira ordem da superfície em relação ao eixo do x. Isso você vê nos livros de mecânica geral, em alguns livros de hidráulica também, de mecânica dos fluidos. Então a gente substitui essa integral por y no centro de gravidade, que é a coordenada y no centro de gravidade, vezes a área. E aí, como em qualquer coordenada y, tem o seu correspondente h, de forma que a força resultante, aquela integral inicial, integral de PdA, pode ser substituída por uma formulação simples. É a pressão no centro de gravidade vezes a área. Lembre que a definição de pressão é força sobre área. O que eu estou fazendo aqui é pegar a área, jogar para o outro lado e dizer que a força então é pressão vezes a área. Só que como é a força sobre uma superfície inteira submersa de área A, no plano visto de cima, né? A área A, você tem que multiplicar pela pressão no centro de gravidade. Então, o módulo da força resultante em uma superfície plana submersa é o produto da área pela pressão que atua no seu centro de gravidade. E aquelas equações para achar x, e y, c também podem ser simplificadas. Tudo pode ser simplificado. Por exemplo, a equação para achar o yc, né, é simplificada quando você faz algumas contas com que a gente já descobriu e já admitindo que P0 é a pressão atmosférica na superfície do líquido, né? De forma que a gente trabalha com pressão manométrica, você vai conseguindo simplificar a equação de forma a achar essa integral de y2dA, que na mecânica geral recebe o nome de momento de segunda ordem da superfície em relação ao eixo dos x. Tá? Só que é o seguinte, nas tabelas dos livros, não é qualquer eixo x, né, que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com um eixo x conhecido, porque senão ficaria uma incógnita, né? A gente vai trabalhar, geralmente a gente trabalha, geralmente não, sempre com o eixo x que passa no centro de gravidade, de forma que eu tenho que tirar esse x e substituir por um ix no centro de gravidade. Para fazer isso, se utiliza do teorema dos eixos paralelos, também lá da mecânica, de forma que a equação simplifica para esta forma. Aqui, então, você tem que o YC é o Y no centro de gravidade mais um pedaço. Quer dizer que a força ela não age no centro de gravidade, ela age um pouquinho abaixo. E eu digo pouquinho, né, por acaso não, é porque esse termo a mais, que é esse adicional, geralmente dá um número pequeno. Tá? Quando a área aumenta muito, aí você pode dizer até que YC coincide com o centro de gravidade, ou seja, que a força FR ela age exatamente no centro de gravidade, mas isso é quando A tende ao infinito, porque o segundo termo do lado direito da equação vai para zero. Tá? Bom, isso para YC. Você vê que como facilita, porque agora nas tabelas dos livros de figuras geométricas conhecidas você tem o IXCG, você tem o YCG e a área geralmente é fácil de calcular em geometrias conhecidas. Para XC,
é quase a mesma coisa. A diferença é que aparece um produto de inércia, tá? Eu já vou jogar aqui o resultado, tá? Então, para XC, você tem a fórmula aí, é o XCG mais o produto de inércia no centro de gravidade, dividido por YCG vezes A. Interessante é que na equação de YC é YCG embaixo do denominador ali e ali também logo no início do segundo membro, né, do lado direito. Aqui troca, né? Vocês estão vendo, né? Então, resumindo, uma superfície plana submersa com superfície livre à pressão atmosférica, você utiliza essas três equações para localizar o ponto de aplicação da força e para calcular o módulo da força. Muito obrigado.